Olá pessoal, essa é a segunda parte do vídeo da revisão. Agora a gente vai falar sobre mistura do mesmo soluto. Então vamos lá. Então a gente vai pegar duas soluções com diferentes concentrações e simplesmente misturá-las. Então eu vou obter uma nova concentração. Então como é que se faz esses cálculos? Então, vou mostrar dois jeitos de fazer, né? Duas formas de fazer. Então vocês escolhem a melhor, né? Que vocês podem fazer. Caminho que vocês podem seguir. Então, a primeira forma. Então, uma solução eu tenho a sua concentração e seu volume. A segunda solução eu tenho a sua concentração e seu volume. Então, eu misturo as duas e vou obter uma terceira, né? Que é a combinação dessas duas anteriores. Então, eu vou ter esse. Então, para a primeira solução eu tenho a concentração vezes o volume dela, né? Que está relacionada à massa dessa substância. Então a segunda eu tenho a segunda concentração e o volume dela, que está relacionado à massa dela. Então a soma dessas duas, não é, gera a terceira solução, né, que é a massa da terceira solução, que também vai ser a concentração dela e o volume dela. Então a massa inicial mais a massa 2, né, a massa 1 mais a massa 2 é igual a massa 3. Então se eu misturar 3, não é, eu vou ter a resultante é a solução 4. Se eu misturar 4, eu vou ter a solução 5. E assim vai. Eu vou combinando relações de pressão, de concentração, volume até aquela mistura final. Então, nesse caso aqui eu tenho 3, né? Se eu misturo 3, eu vou ter 3 relações de concentração, volume, não é? Concentração, volume. Então, eu tenho massa 1, massa 2, massa 3. A soma delas, né, vai dar massa 4. E isso gera essa equação aqui, né, de diluição, né, de cálculo de concentração para a mistura do mesmo soluto. Então, o que eu preciso fazer para ter esses cálculos? Eu preciso saber as concentrações, todos os volumes, né, nós aprendemos no laboratório, nós podemos petar os volumes ou utilizar a proveta. E também podemos medir o volume da solução 4, né, que é a soma, né, a maioria das vezes é a soma dos volumes das 3 soluções anteriormente usadas. E nós queremos saber a nova concentração. Então, a segunda forma é: você faz a mistura, você obtém a terceira, não é? Mas só que você faz do cálculo da primeira relacionando com a terceira e a segunda relacionando com a terceira. Após, você faz a soma do cálculo que você fez de 1 com a 3 e da 2 com a 3. Então esse aqui você faz por partes e o anterior você faz logo e já dá o resultado final com a equação. Então, por exemplo, você pega a primeira e relaciona com a terceira. Vai C1V1 igual a C3V3. E você pega a segunda, C2V2 igual a C3V3. Então você tem esses dois, né, que dará as duas concentrações C3. Então após você soma, depois somar as duas concentrações. Então vamos ver um exemplo para clarear essas ideias. Então eu pesei uma massa de um soluto, 2 gramas, o volume utilizado para solubilizar 200 ml. Uma segunda solução de 1 grama, né, e 100 ml. Então eu vou misturar com a primeira. Qual deve ser a concentração final? Então quais são os dados que eu tenho? Eu vou resolver da primeira forma, usando aquelas relações de massa, né? Então, primeiro, se eu tenho massa 2 gramas e 200 ml, né? 200 ml equivale a 0,2. Então, 2 gramas dividido por 0,2 vai dar uma concentração 10 gramas por litro. E 200 ml, né, é 0,2. Então, eu vou pegar essa primeira, né? E qual é a segunda? Uma segunda que eu tenho 1 grama, né? Já tenho C2, 1 grama por litro. E eu já tenho 100 ml, né, que é o meu volume que eu medi. Então, 0,1. Isso quer dizer que o meu volume final será a soma do V1 com V2. Né? Então, vai ser V3 igual a 0,3 e eu quero achar C3. Então, eu tenho a massa para 1, a massa para 2, a soma delas, né, vai dar a terceira, que é a massa da solução final. Então, eu vou ter 1, 2 e 3. Então, eu quero C3. Eu tenho todos os parâmetros menos o C3. Então eu tenho V3, né? Está multiplicando, vai passar dividindo. Então agora é só substituir. Quem é C1? É 10, não é?
0,2 que é do 200 ml, o volume, 1 grama por litro que é a concentração da segunda solução, 100 ml que se transforma em litros em 0,1 e o volume final que é 0,2 mais 0,1 dá 0,3. Fazendo essas contas, né, 10 vezes 0,2 dá 2, 1 vezes 0,1, né, 2 mais 0,1 dá 2,1. Dividido por 0,3, né, vai ficar, só deslocar a vírgula, vai ficar 21 dividido por 3, que dá C3 igual a 7 gramas por litro. Então essa é a primeira forma de fazer, a gente já faz direto, né, só usar essa equação. Então, como eu usei duas soluções, eu só preciso acrescentar 2 fatores, né, para achar a terceira concentração. Então vamos fazer do segundo jeito. Então temos esses parâmetros, né? Agora a gente relaciona a primeira solução, que dá 10 gramas por litro, com 0,2, com a solução final. Então a solução final eu tenho 0,3 litros, né? Que é a soma de quê? De 200 com 100 ml adicionados da segunda, que vai dar o volume da terceira. Então eu não vou ter essa concentração. Então eu estou relacionando a primeira com a terceira. E eu vou querer agora C3. E o volume, né, passa dividindo. Então vai ficar C1V1 V3 igual a C3. Mas quem é C1? 10 gramas. E quem é o V1? 0,2. Dividido por V3. Mas quem é V3, né, vai ser a soma dos volumes, né, 200 com 100, que dá 0,3. Ao fazer essas contas, eu vou ter a concentração 6,67 gramas por litro, que é menor que 7. Isso quer dizer que a diferença, né, vai estar no segundo cálculo. E ao somar, obviamente, tem que dar o mesmo valor da primeira forma. Então, agora vamos relacionar a segunda com o volume final. A segunda tem concentração de 1 gramas por litro e o volume é 0,1 de 100 ml. E quando eu misturei com os 200, né, teve o volume final de 0,3. Então eu estou relacionando agora C2, ou a segunda concentração, com a terceira. Vimos que o volume está multiplicando, vai passar dividindo. E agora só precisamos substituir a concentração 2, o volume 2 e o volume final V3. Então qual é a concentração C2? 1 grama por litro. O volume dela é 0,1 e o volume final é 0,3. Então fazemos essas contas, vai dar exatamente 0,1 dividido por 0,3, né, que dá 0,33. Então a gente tem essa concentração, 6,67, com a concentração 0,33. Ao somar essas duas, né, eu vou ter exatamente a concentração que a gente obteve do mesmo método, 7,00 gramas por litro. Então vocês escolhem o método que vocês querem usar, não é? Então vocês podem praticar. Faça a prática com o exemplo seguinte, né? Então, nesse caso aqui, eu vou explicar um pouco como é que se faz. Você faz a concentração, né, que vai dar a mesma da anterior. Após adicionado 100 ml, essa solução não é 10 gramas por litro, ela vai ser diluída. Não é? Vai ser adicionado 100 ml dentro dessa solução. E após, eu vou pegar essa diluição e acrescentar outra solução de 5 gramas por litro, que tem um volume de 250 ml. Ele vai perguntar, né, qual é a concentração final dessas misturas. Então, primeiro eu diluí, adicionei 100 ml, depois eu adicionei 250 ml de uma solução 5 gramas por litro. Lembramos que isso é o mesmo soluto. Então, eu vou mostrar para vocês a resposta, né? Então vocês podem estudar e observar e obter a resposta final. Então eu escolho que essa concentração final vai ser 3,6 gramas por litro. Então é bem breve, obrigado por assistir, né? E bons estudos, eu vou fazer outras aulas em breve.